Meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Estamos aqui para mais uma lição da revista da CPAD, que tem como tema a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Hoje, a lição de número 6, que tem como tema a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Estamos tratando de um assunto, muito interessante, sobre a razão da nossa fé, de como cremos, e esse assunto também é palpitante, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. O texto áureo nos fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23, quase que um texto áureo que a gente conhece bem, Verdade prática é mais um tema do nosso credo, Reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos e que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Preste bastante atenção, porque essa verdade prática vai nos ser muito importante no decorrer das lições, ok, irmão? Da lição desta aqui. Leitura em classe está em Romanos 5, 12 a 21. Nós não lemos todos, devido ao tempo, eu tenho pouco tempo, não tenho bastante tempo para que nós possamos discorrer sobre vários assuntos, mas alguns tópicos gostaria de ler. É o versículo 12. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não se discute a verdade bíblica. Não se tem argumento fora de qualquer verdade bíblica. A verdade bíblica está aqui e lógico que nós entendemos, E com isso todos pecaram e passou a todos os homens. Isso naturalmente fala nesse momento aqui do pecado original, o pecado gerado lá no Éden, através de Adão e Eva. Esse pecado passou a todos nós, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Bom, o que se entende, queridos? Se você rouba, pega alguma coisa, você tira algo, faz um erro, Se você não tem conhecimento de leis, mas não é conhecimento que eu não quero conhecer, não. Vamos entender, antes de que tivesse uma legislação sobre o assunto, isso já... milhões que eu estou falando, exagerado. Isso há muito tempo, o homem neandertal, que não tinha talvez uma lei, Então, aí, o que você faz? Você fez. Acabou. Mas havendo lei, aí há o pecado imputado. Aí você pode ser culpado ou inocente. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Muito interessante aqui, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, assemelhando a transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Bom, porque a morte reinou desde Adão até Moisés. Não tinha uma legislação. Eu chego a dizer que o Adão bíblico do Éden, desviado fora do Éden, fora da presença de Deus, ele era tipo que um missionário, Porque quando nós olhamos o primeiro homicídio, acontece no momento que vão levar sacrifício perante Deus. Então aí alguém já falava de Deus, mas também não sabia discorrer de como voltar a Deus, como encontrar novamente Deus. Não tinha, que Adão não sabia mais o caminho de volta. Mas
não é assim. Hoje, olha só, apóstolo Paulo já trazendo para hoje. O dom gratuito como a ofensa, vamos ler novamente, mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Oh, queridos, aqui cabe uma colocação muito interessante. Eu já vou dizer, porque no decorrer da lição nós vamos falar sobre isso. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e cravou na cruz. E quando ressuscitou, ele ainda foi bem claro. Onde está a morte, seu agrilhão? Onde está o inferno? Eu estou botando as minhas palavras. É como Jesus falasse, cadê o inferno? O que você pode fazer agora contra a raça humana no pecado original? Acabou sua força. Você não tem mais o que fazer. Não lhe você não pode, vamos botar assim, como chantagear mais. Porque agora você não tem mais direito. Você não tem mais essa força. Olha, queridos. E assim discorre a nossa leitura em classe. Eu vou ler o 19 e 20 para a gente poder entrar na lição propriamente dito. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou posso dizer todos, mas aí entra o seu pecado do dia a dia. Vamos depois falar sobre isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí, queridos, olha só, virou festa. É gratuito, é de graça. Melhor assim, né? O que Deus pode fazer por nós. Queridos, olha só, a introdução, ela traz a doutrina do pecado é conhecida nos tratados teológicos como amartologia. Eu sei que tem outros pastores que cuidam desse lado histórico. Parabéns para eles. Vamos direto aqui no final do penúltimo ou do último ponto, né? Do penúltimo ponto. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Está aí, olha. Esse é o enfoque da lição. Queridos, desse pecado, nenhum de nós poderíamos nos livrar. Estaríamos irremediavelmente condenados para sempre. Mas por quê, pastor Adão? Porque, como o Adão do Éden, a genética ou a ofensa dele, porque ele ofendeu a Deus. Olha, entenda uma coisa. O Adão, na genética dele lá, Deus deixou bem claro. Não coma desta árvore aqui, da ciência do bem e do mal. Não toque nela. Aí, queridos, Adão não conhecia desobediência. Ele não tinha noção que era desobedecer. Ele só sabia obedecer. Então Adão não ofendia. Aí Satanás, a mais astuta da serpente, fala na Bíblia, chegou, induziu o homem a dar ouvido ao que ele achou, ou como ele achou que deveria falar para o homem, e induziu o homem a este erro. O homem foi, errou, e vamos definir os termos de pecados para a gente seguir. Pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia que designa o pecado, erro. Olha só como: o pecado, erro, iniquidade,
transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, prevenção, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, e aí segue muitos outros afora. Bem, queridos, aí tem a lista de pecados. Olha, entenda uma coisa. O trono de Deus, justiça, honra e justiça, ou justiça e honra, podemos dizer assim. Ao homem pecar, eu já falei numa lição anterior, a barreira foi criada. E o homem não tinha como transpor novamente. E somente um homem poderia religar, trazer de volta o homem ao caminho, ou ao encontro de Deus. Mas João, lá em Apocalipse, eu creio que ele teve um momento de, como se diz, eu acho que ele já conhecia, mas acho que ele falou assim, isso é muito grande para mim entender. A hora que ele viu o livro atado, 7 selos, ele falou, quem poderá? Ele chorou muito, ninguém vai desatar, então que a humanidade está condenada. Mas não foi isso que falou para ele Jesus. Chore não, João. O leão, o cordeiro que foi morto e ressuscitou, ele pode desatar o livro. Ou melhor, eu já apaguei, eu já risquei todo o pecado da humanidade. Bom, e aí o homem tornou-se livre. Tinha de novo o acesso a Deus. Vamos seguir. O que é pecado? Já lemos ali, sabemos, né? A nossa forma de pecado que conhecemos, trouxe algumas outras referências aqui, tá? E nós vamos seguir lá a origem do pecado. O pecado no céu. Olha, querido, ao dizer isso, muita gente pode perguntar, ei, foi Deus quem criou o pecado? O pecado aqui fala que foi no céu. Não, querido. Não. A resposta é não. E eu quero deixar bem claro para você não cometer esse pecado ou essa afronta a Deus, achar um assunto que seria desse jeito. O pecado foi lá onde tudo começou. Olha só. Lá no céu, o anjo de Lucifer, hoje chamado de Lucifer, e que eles vão botar da seguinte forma: Deus não é, nunca foi tirano. Deus é um Deus de amor. Então, querido, os anjos, a pessoa pergunta sobre o livre-arbítrio, se o livre-arbítrio é para os homens ou se é para os anjos. Os anjos também tiveram o direito ao seu livre-arbítrio. Com uma condição, por ser eterno, a escolha deles também tornaria eterna. E o diabo, e seus anjos, estou adiantando que o nosso tempo é curto, tomou a escolha ou decidiu ir pelo caminho de transgredir a Deus. Você, igual ou maior, subiria acima do Criador. E de lá foi expulso, nós sabemos disso. Então, na verdade, Deus não criou o pecado. O pecado foi criado no coração de Lúcifer, o diabo e quem com ele se rebeliou. Agora, e os outros anjos que escolheram a Deus? Tem condição de pecar ainda? Não. Eles já fizeram também a escolha eterna deles. Está entendendo? Escolher eternamente servir a Deus. Então não pecam mais, não erram mais. Bom, por que estamos trazendo isso? Queridos, o pecado do Éden, nós já falamos, né? Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder na presença de Deus. Nus. Casal, nus e vergonha. Às vezes, alguém entende, e também
que eles viram somente a nudez física do sexo masculino e feminino. Bom, isso também ocorreu porque Deus fez vestimentas para eles e eles tentaram se cobrir as suas vestimentas. Mas a nudez aqui, queridos, que eles viram, perda de inocência. Perderam a inocência de vida e se corromperam. Daí passou a corrupção. O pecado no céu foi por Lucifer, mas na terra foi introduzido por Adão e Eva. Estão entendendo? E a condenação eterna, ou que a condenação veio até Jesus. Por quê? A universalidade do pecado. A Bíblia ensina que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Vou botar Eva, né? Botou Adão aqui. Herdar a natureza pecaminosa hoje é até uma verdade. Porque nós, ou o homem, aceitou ser religado a Deus espiritualmente. Mas carnalmente o homem tornou-se e continuou a herdar a natureza pecaminosa. Por conta própria, deliberadamente. Se aceitar ou aceitasse Jesus, esse sacrifício não precisaria, ou essa condição de natureza pecaminosa não estaria talvez até nós. Olha só. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas eu quero chamar a atenção para você de um tópico aqui que o nosso pastor Ezequias Soares trouxe. Olha, queridos, eu estou um pouco preocupado com esse tópico aqui. Lá embaixo ele fala, olha, o pecado é um princípio real presente na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Perdão aos diretores da CPAD, os teólogos, e se eu estiver errado, eu peço já perdão, desculpa a todos, mas o pecado é um princípio real presente na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Não esse tempo, não é presente. O pecado original já acabou. Já se foi. Todo ser humano nasce livre de pecado. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser. Corpo, alma, espírito, intelecto, emoção e vontade. Bom, até Jesus. Gente, porque se o pecado original, se uma criança nascesse em pecado ou nascer em pecado hoje, o sacrifício da cruz teria sido em vão, queridos. Nasceu pecadorzinho. Não. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não traz. Para mim aqui foi um equívoco de colocação, ou eu estou me equivocando na colocação. Aí, tudo bem. Aí ele traz uma referência em Salmo 51, 5, onde fala, perdão, vou pegar a Bíblia aqui só com licença, onde traz aqui, em pecado, minha mãe me concebeu. Olha aqui, ó. Salmo 51, 5. Realmente, nós vamos ler isso aqui, olha. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Queridos, até Davi e outros mais. Mas não lembra no início que o pecado, a lei veio até Moisés, onde aconteceu o desdobramento da lei e já não tinha mais o pecado? Então, queridos, é bom entender que o pecado hereditário foi rasgado
a cédula que era contra nós na cruz. Eu cresci aprendendo isso. Eu sei da Assembleia de Deus. Ezequiel 18, 20, fala que o pecado não é herdado, o filho não herdará o pecado do pai. Quer dizer, mas isso é maldição hereditária. Não, queridos. Então, lá, olha só, vamos ler então Ezequiel 18, 20. Eu lamento de ter pouco tempo para a gente poder discorrer da Bíblia aqui. Nesse estudo eu precisaria de quase, vamos botar 1 hora ou mais. Ezequiel 18, 20, diz aqui, a palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso aqui, olha, antes de Jesus morrer. E depois da morte de Jesus, acha que vamos ver alguém dizer que o pecado está no ventre ainda? Uma criança, não. Não está. Não é bíblico. Bom, vou entender como equívoco, né? Romanos 2,6, olha o que diz Romanos 2,6. Eu separei alguns momentos aqui, eu estou correndo porque a hora passa. Romanos 2,6, preste atenção aqui o que diz. Romanos 2,6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, ou por delito próprio. E Romanos 14, 12, a gente chegar um pouquinho mais na frente. Olha só, queridos, perdoe por estar andando rápido, porque o tempo é curto. Olha só aqui, Romanos 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não, irmão, isso é depois que cresce. Tá. Lamentavelmente, deixa eu trazer um momento muito triste. O que diríamos? Nós vimos, todo mundo viu, pela reportagem, uma tristeza de um feto, nem chegou a nascer, foi atingido por bala perdida ainda no útero da sua mãe. Teríamos que dizer que tinha pecado? Claro que não, está no céu com Cristo, independente de religião, família ou qualquer outra coisa. Jesus foi bem claro quando falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. O reino do céu não é de pecador não, querido. Essa referência de Salmo 51 valeu na época de Davi, e outro pouco mais. Mas o ano da legenda de Davi já vinha, né? Aí a família que ia trazer o Messias, a legenda do ano zero zerou o pecado da humanidade. Olha só, queridos, Moisés, o grande legislador, olha o que ele deixou aqui, olha. Moisés, Deuteronômio 1:39, vê se eu marquei certo aqui, diz aqui, aqui ele está falando de herdade, essas coisas todas. Deixa eu ler rapidinho, só o versículo em si, mas não estou trazendo mensagem isolada, não. Vê que eu estou trazendo de um lado para o outro. E os vossos meninos, de que disseste, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e eles a darei, e eles a possuirão. Criança não sabe do bem nem do mal, é inocente. A Bíblia diz que se quisermos entrar no céu, temos que nos tornar como o quê, queridos? Como uma criança. Não posso aceitar que hoje a concepção, o nascimento, no ventre ainda, a criança teria pecado. Não tem. Agora, olha só, Tiago 1, deixa eu ver se consigo achar aqui rapidinho. Tiago 1, versículo 14.
ver se eu encontro, queridos, rápido. Coríntios, Colossenses, deixa eu ver. Tiago 1, versículo 14. Traz uma colocação interessantíssima que nós precisamos ler. Está aqui, olha. Tiago 1, 14 e 15. Presta atenção, queridos. Mas cada um, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Ei, queridos, cada um de nós só passa a ter, ou só passa a ser pecador quando tem consciência. O pecado não é uma coisa, hoje o pecado original, você assume a sua culpa. Você faz uma certa idade, não sei se 14, 21 anos, por aí, você passa a assumir a sua própria culpa, do seu próprio pecado. Mas se morre ainda criança, morre e vai direto para o céu. Queridos, olha que fala aqui, em Colossenses 2, 14 a 17, nos diz a palavra de Deus. Havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue, pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Estamos livres, queridos. Podemos cantar, podemos dizer, livre estou. Não tem mais pecado original. Agora, tem pecado do dia a dia, da sua consciência, que você adquire no seu dia a dia, por livre e espontânea vontade. Mas o sangue de Jesus, que derramou na cruz, voltando aqui, o sangue que Jesus derramou na cruz, ele nos torna limpo, livre. Olha qual a solução para o pecado, tópico 3. Nem tudo está perdido. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas preste atenção, a graça está disponível para toda a raça humana. A salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Pode fazer festa, ao celebrar a ceia, ao celebrarmos. Mas primeiro, querido, para que você possa fazer a festa, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Se você não aceita, não adianta. Aí você é culpado do seu pecado. E até o pecado original está sobre você. Crianças não. Estão entendendo? A provisão de Deus, a graça de Deus, o dom pela graça é de que um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Hoje estamos livres. Livre estou, posso cantar. Ao celebrarmos a ceia, querido, o Senhor falou assim, olha, eis agora um novo pacto, um novo mandamento, uma nova ordem. Acabou, não precisa celebrar mais a Páscoa. Celebre agora a ceia. Tenha comunhão comigo pelo meu sangue. Agora, algo ainda é necessário. Ser batizado. Que crê e for batizado. Você precisa crer e precisa batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, que Deus abençoe. Perdão se esticamos um pouquinho mais, tá? A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados que Deus propôs para a apropriação de fé no seu sangue. Romanos 2, 25. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, te ajudou, está te ajudando no dia a dia, convide outras pessoas. Vai lá, se inscreva no nosso canal. É Locutor Adão Rosa. Se inscreva lá, ajuda a propagar, ajuda a dizer que Jesus está voltando.
Aqui, ó, a revista CPAD é uma revista que nos provoca a esse assunto maravilhoso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora e em seguida estaremos nos despedindo. E semana que vem, querendo Deus, estaremos novamente com mais uma lição. Deus, muito obrigado por esse ouvinte e esta pessoa, este irmão que aceitou ou está aceitando o seu sacrifício na cruz. Obrigado por nos revelar a verdade. Obrigado por estarmos nós, ó Pai, sempre, ó Deus, caminhando para o céu. Obrigado pela morte de Jesus na cruz, que nos tornou livre e nos ajuda a não pecarmos mais. Eu lhe peço e lhe agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Fique com Deus. Até semana que vem, querendo Deus. Pai do Senhor.